Olá, pessoal. Sou Gabriela, agente da Pastoral de Comunicação, e está se iniciando mais um Bate-Papo Pascom. E vocês estão curiosos para saber qual é o tema de hoje? Então fiquem ligadinhos até o final. Estamos aqui com o Max e vamos falar de uma pessoa muito importante. Então, Max, gostaria que você começasse falando sobre a sua fé católica e também, em meio à sua fé católica, a sua devoção por Santa Maria Madalena. Então, Gabi, Santa Maria Madalena, a minha fé voltada a ela começa desde pequeno, né? Minha madrinha geralmente me levava dia 2, me colocava assim, bem na janela, sentado, mas eu não entendia muito tudo aquilo. Então, com o passar do tempo, fui crescendo, tinha até muitas revoltas de estar ali que eu não gostava, mas ao passar do tempo eu fui entendendo e fui vendo essa grandiosidade. Eu vi aquele calendário na parede da cozinha e dizia: "Oxe, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que está aqui?" E em todos os papéis ela estava. E todo mundo sabia que o tempo que o parque chegava em União era a festa de Santa Maria Madalena. Então isso eu comecei a procurar saber. Um dos meus melhores amigos começou a fazer a catequese e eu fui atrás. Daí conheci meu outro melhor amigo e assim a gente se tornou, como hoje a gente diz, guardião da padroeira. De guardar, de ter o zelo da padroeira de União dos Palmares. Então, essa fé é voltada para Jesus. Porque Santa Maria Madalena, geralmente, e especificamente, ela diz assim, que devemos volver o olhar para Jesus. Ela própria fez isso. Ela deixa tudo pelo tudo. E se a gente olhar direitinho, a imagem dela já fala tudo. Sim. Como está aí bem fixada na sua camisa, ela sempre está com os olhos fixos em Jesus. E sempre nós escutamos muito isso, os olhos fixos em Jesus. Mas assim, eu sei que o público de casa tem uma certa curiosidade. O dia litúrgico mesmo da nossa padroeira é dia 22 de julho. Isso. Mas você consegue nos explicar o porquê de nós festejarmos no mês de janeiro e no início de fevereiro? Isso, aqui já, por conta das grandes chuvas em julho, aí foi voltado a festa em específico para janeiro, porque chovia muito naquela época. Então a comissão, junto com os padres da época, pegaram essa festa, essa grandiosa festa, e colocaram para janeiro, que celebramos em 2 de fevereiro, o grande dia solene. Celebramos Santa Maria Madalena, padroeira de União. Em julho, festejamos o dia litúrgico, mas em fevereiro, celebramos Santa Maria Madalena, padroeira de União. Mas justamente por conta das grandes e fortes chuvas da época. Então isso foi passando o tempo e se tornou uma tradição, uma fé do povo palmarino. Uma dúvida minha, que eu sei que também é uma dúvida do público de casa, Max, a gente gostaria muito de saber a história de Santa Maria Madalena. E eu confesso que quando a gente começou a articular um roteiro, a articular o nosso bate-papo, eu fiquei com essa certa curiosidade, que eu sei que o público de casa também tem, e saber da história da nossa padroeira. Sim. Santa Maria, ela nasce em Magdala, uma cidade que era banhada pelo Lago Genezaré. Santa Maria nasce no século I. E Santa Maria, o pai de Santa Maria Madalena, ele era dono de muitas terras naquela localidade. Então ela era de família rica. De família rica essa que naquela época poderia fazer tudo, poderia viver bem. Como hoje muitas famílias ricas vivem bem. Então Santa Maria cresce, começa o seu caminhar, mas ela, ao decorrer do tempo, se perde. Se perde e o pecado toma conta dela. Daí então os 7 espíritos maus, que é justamente que quando ela encontra Jesus, Jesus perdoa ela de todos os pecados. E ela, como forma de gratidão, lava os pés do Senhor. Ela passa essa vida em pecado, em não renunciar, pois não via salvação em nenhum lugar, não encontrava. E ela justamente deixa tudo. Quando ela vê Jesus, ela deixa tudo pelo tudo. Ela encontra uma fortaleza. Ela encontra esse amor ágape. Ela vê Jesus. Jesus é o Salvador.
Então, o coração dela palpita para justamente esse amor, que é o amor todo. Que quando a gente lê em João 20, capítulo 20, que é a passagem da ressurreição. Ela chega lá e não encontra mais Jesus. Então, cadê meu amado? Onde está meu Senhor? Os anjos consolam Santa Maria Madalena, mas ela não é consolada pelos anjos. Porque o amor dela era ágape, era do Pai, era divino. Daí quando Jesus aparece e fala o nome dela, Maria, ela se vira e reconhece que é o Cristo. Ela reconhece que é o verdadeiro Salvador, é Jesus Cristo. Que ela vai até o encontro dele e ele diz, não me toques, pois ainda não voltei para a casa do Pai. Meu Pai, vosso Pai. Vai e anuncia. Que é justamente o momento que ela vai e anuncia que viu o Senhor, eu vi o Senhor. E quando voltam, os discípulos voltam, ficam angustiados e ela continua no sepulcro. Ela continua no sepulcro porque ela ainda estava esperando. Mas Jesus, voltando para a casa do Pai, ensina justamente isso. Que ela vai continuar a fé, mas essa fé vai ser virtualmente. Porque o virtualmente eu não falo das telas digitais, da tecnologia, mas eu falo da virtude. O virtualmente significa virtus. É virtude. Jesus quer que nós acreditemos nele sem o tocar. Porque Jesus, fisicamente, está nos sacrários e no céu. Ele volta para a casa do Pai. Então Santa Maria Madalena começa a viver e ao percorrer dos tempos ela vive, até sua velhice, ela vive como eremita. E ela, toda a alimentação dela eram os anjos. Os anjos, eles desciam do céu com a comunhão. Com o próprio Jesus. Porque ela conseguiu enxergar que a fé é justamente isso. A fé move montanhas. Que ela encontrou verdadeiramente o amado. Que não tinha mais aonde procurar. Porque ela já tinha encontrado. O coração dela estava totalmente para o Cristo. Totalmente. Por isso que quando os anjos consolam ela, ela não é consolada. Ela continua triste até ver o Senhor. E ela continua a esperar. E que a gente deveria também viver isso. Esperar. Esperar, mas para um encontro. Porque seres humanos falhos, meros pecadores, só sabemos se tocarmos. Só sabemos se vermos. E Santa Maria Madalena é justamente essa mulher que nos ensina que não é preciso ver e nem tocar. É preciso sentir. É preciso ter essa fé, esse virtus, essa essência que vem do Senhor. É incrível como a história dela era você contando e eu aqui imaginando muitas cenas na minha cabeça. Porque a gente que escuta o Evangelho, principalmente no dia da ressurreição, a gente fica, nossa, como foi naquele momento, aquele encontro dela. E me deixa até emocionada também, porque para todos nós palmarinos, devotos de Santa Maria Madalena, a gente só iniciar ou ouvir a história já deixa a gente bem emocionada. Mas agora, descontraindo um pouco, um tema que se deixar a gente passa o dia inteiro, meses só falando sobre ela. Mas, Max, você é uma pessoa que participa de grupos. Sim. Agora vamos lá. Quantos grupos e qual é a sua real função na nossa paróquia? Certo. Olha, hoje em dia eu sou voluntário, que é justamente esse voluntariado, ao exemplo de Santa Maria Madalena, essa missão, que entra na vocação laical. Entra nessa vocação que é o serviço. O serviço é justamente o que nossa padroeira diz. É deixar tudo. Que como é que uma mulher rica
rica, dona de terras, vai deixar toda a sua riqueza para seguir a um homem que chamam de Salvador, que chamam de profeta, que chamam o filho do homem, sem ter a verdadeira certeza. E ela deixa tudo pelo tudo. Tudo esse que nos salva verdadeiramente. Então, hoje em dia, participo sendo catequista da liturgia, sou do grupo de música, sou do apostolado da oração, sou voluntário dos coroinhas, todo voluntariado que existe dentro da igreja, eu De estou. todas as pastorais, de todos os grupos e movimentos. Estou ajudando. Ele está sempre ajudando. E esse nosso agradecimento também enquanto PASCOM, por toda essa ajuda que você dá a gente. Mas assim, são 190 anos de festa, de tradição, de fé. E como todos os anos, nós temos um tema. Então, eu gostaria que você falasse sobre o tema da nossa festa e o porquê também dessa escolha. Na verdade, o tema da nossa festa, ela traz justamente sobre o jubileu. Que Santa Maria Madalena, ao exemplo dela, sejamos peregrinos da esperança. Pois ela viu o Senhor. Sejamos peregrinos, mas não só da boca para fora, mas que conseguimos andar como ela fez. Ela saiu. Jesus ensinou a ela, mas ela não ficou lá parada. Ela foi evangelizar. Por isso que Papa Francisco chama apóstola dos apóstolos. Ela justamente soube escutar e fazer. Pois não adianta viver numa hipocrisia, que é justamente só falar, professar algo e não fazer. O que é que adianta? Que reino de Deus é esse que eu estou pregando se eu não faço as verdadeiras e as boas obras? Nós temos as nossas desavenças, as nossas razões, que é do ser humano. Mas quando a gente verdadeiramente encontra Jesus, nós conseguimos viver muito melhor. Então, justamente o tema deste ano são 190 anos de fé e tradição. Eu dizia em uma das formações que a fé nós sentimos, a tradição nós vivemos. Por isso é que nós não colocamos que é 190 anos de história, pois a história já se passou. Então, se dizemos que a história, não estamos vivendo. Então, por isso que colocamos a tradição. A tradição é a vivência diária. E a fé é o que sentimos. É o virtus. É de Deus. É a virtude que vem do Pai. Jesus é Deus. E quando chegamos nesse sentido todo, de que esta vida é uma passagem, e que logo o verdadeiro paraíso há de vir, que Jesus a qualquer momento pode voltar, nós conseguimos viver bem melhor. Em virtude e em exemplo de Santa Maria Madalena. Gente, estou encantada com toda essa história, tanto de Santa Maria Madalena e também do tema da festa. E Max, nós enquanto PASCOM queremos agradecer pela sua disponibilidade em serviço à igreja e por estar aqui conosco hoje para esse grande momento do nosso bate-papo. E nós estamos chegando ao fim. Queremos te agradecer, que Deus te abençoe, Amém. que Santa Maria Madalena te proteja. Eu sei do seu amor por ela e a gente sempre divide alguns momentos de segurar na mão... Momentos históricos. De segurar na mão do outro e de chorar aos pés dela, de agradecer aos pés dela. Então, muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço a PASCOM, a toda a Pastoral da Comunicação, a esta paróquia, que apesar dos pesares me acolhe, mas que possamos viver ao exemplo de Santa Maria Madalena, que deixou tudo pelo tudo para um bem comum, para uma verdadeira comunicação, que possamos viver esta virtude para chegarmos ao céu, para vivermos com Cristo, pois este é o sentido, é viver o amor. Quando conseguimos viver o amor, vivemos bem melhor. E como tem na nossa blusa, eu vi o Senhor.
Então, que a gente consiga sempre ver o Senhor através de Santa Maria Madalena, pelo testemunho de Santa Maria Madalena. Então, nosso bate-papo está chegando ao fim. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de seguir as nossas redes sociais.